fariseu, que Jesus levou palavra na casa de Marta, na casa de Zaqueu, levou comunhão na casa. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 20. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem até a casa. O mestre pergunta: "Farei a Páscoa com os meus discípulos?" Ali façam os preparativos. Amém, igreja? Pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, Deus, use a minha voz nessa noite para que essa palavra, Deus, venha ser como eficaz, que traz cura, que traz Pai, que nessa noite essa palavra, Deus, venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha trazer um grande movimento, somente aqui, Pai, dentro desse templo, mas que essa palavra, Deus, nós possamos levar lá para fora, precisando receber e conhecer mais de Ti. Sobre a nona casa que Jesus entrou quando ele estava aqui na terra. E a Bíblia, esse local, ele é um lugar muito especial. O cenáculo, nós vamos ver ele quer dizer propriamente uma casa. Cenáculo quer dizer um ambiente espaçoso, é como se dois momentos muito especiais que aconteceram nesse cenáculo, nesse mesmo local. O primeiro momento, ele celebra junto com seus discípulos a primeira ceia, onde ele instituiu a ceia do Senhor. Porque logo em seguida ele foi crucificado. E logo Jesus, novamente, quando os discípulos se reúnem no mesmo cenáculo, e ali nós vamos ver o Espírito Santo, Pentecostes, que estavam reunidos naquele lugar. A Bíblia vai falar especificadamente onde é, de quem era essa casa. Mas quando a gente procura no ali, a gente entende que essa casa, ela pertencia, né, o evangelista que escreveu o evangelho. E Jesus, ele olha para os discípulos, diz assim para eles: olha, vocês Deus tem nos orientado a fazer. Sabe por quê? Deus é muito específico quando Ele quer nos dar uns carregar água. Geralmente era um serviço que as mulheres faziam. Mas Jesus, ele foi específico. E ele diz: olha, vocês vão entrar na cidade, quando vocês vão seguir aquele homem. Na casa onde aquele homem entrar, vocês também deverão entrar. E aqui a primeira coisa, dá um direcionamento. Jesus fala conosco, ele diz: ah, você precisa fazer isso. Que nós permitimos que a multidão, que o barulho, que as situações que estão acontecendo na nossa vida, os problemas, as preocupações, não ouvir
aquele direcionamento que Jesus está dando para as nossas vidas. Aquilo que Ele quer tratar com a gente. E Ele fala de uma forma muito direta. Entendimento de quando Jesus fala conosco. Mas aí eu quero seguir aqui, quero falar com vocês sobre essa O que acontece, igreja? Muitas vezes o Senhor coloca pessoas ou algumas situações. Isso não dá para mim fazer. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo. Quando Jesus coloca uma situação, igreja, sobre a sua vida, Ele sabe que tem algo preparado para você. Ele já preparou pessoas para te abençoar. Quando Jesus ele fala para os discípulos, entra na casa onde aquele homem entrar, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim, direto para ele, olha, o mestre pergunta, onde fica o aposento dos meus discípulos? Sabe o que é isso, igreja? Os discípulos seguiram Jesus mandou ele fazer. E ali eles iam encontrar um lugar que estava reservado para eles. Um local para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Amém? É um lugar de comunhão. Vai dizer assim lá no versículo 14: e chegando a os 12 apóstolos. O cenário, íntima comunhão entre Jesus e os seus discípulos. Naquele momento, naquele local, com os discípulos, tudo que iria acontecer com ele dali para a primeira ceia. Ali, igreja, ele desenvolveu com seus discípulos uma profunda aliança. Não mais estariam presentes com eles aqui na terra. Jesus sabia que ele não vai ser entregue, vai ser morto e vai ser crucificado. Mas Jesus ele já sabia disso. E ele então, ele resolve celebrar vocês, porque eu estou fazendo uma aliança com vocês. E é mais, ele deu para os discípulos uma missão, igreja. Ele deu uma missão para os discípulos ali, disse para eles, olha, receber essa comunhão que Jesus tem conosco. Essa comunhão, essa íntima comunhão, essa aliança que Jesus quer renovar conosco em todo. Digamos, cercado de muitas distrações, muitas coisas acontecem o tempo inteiro. Precisamos aprender a ter comunhão com Jesus.
Nós precisamos aprender a separar para que Ele esteja em nossas vidas. Nós, nos dias atuais, nós vivemos atormentados e pensamos mais no eu do que em Jesus. Deus. Nós ficamos o tempo inteiro, igreja, preocupados em eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar dos alfazeres da minha casa, eu preciso lavar, passar, cozinhar. Nós trabalhamos fora hoje, temos outros serviços hoje. E nós vivemos o tempo inteiro nessa correria, igreja. Nós não separamos para o Senhor esse tempo de comunhão que Ele quer ter conosco, essa aliança que Ele já fez conosco, e muitas vezes nós deixamos de lado, e muitas vezes nós não separamos para Deus aquilo que nós devemos. Nós ofertamos para Deus, ou nós dizimamos para Deus, vamos dizer assim. Nós temos muito espaço de qualidade para Deus. E sabe o que acontece, igreja? Mesmo quando às vezes a gente vai separar, o diabo, ele conhece tanto e ele usa tanto essa estratégia de não permitir que a gente tenha tempo com Deus, comunhão. Vai ter uma ligação muito forte com Deus e ele não vai poder atingir, ele não vai poder tocar nessa pessoa. Deus, a gente pode passar o dia inteiro, a gente não sente nada ou não lembra de algumas coisas. Mas se você falar, primeiro, começa a acontecer um monte de coisa. Ou um telefone toca, ou uma criança chora. Pessoa. Quando Davi era rei, a presença de Deus, ele era ungido. A presença de Deus estava com ele. A Bíblia fala que quando Samuel ungiu Davi, a presença de Deus saiu de Saul e foi para Davi. E hoje, igreja, nós não vivemos mais isso, sabe por quê? Porque Jesus foi para o céu e deixou o Espírito Santo conosco. Nós temos o privilégio de em minhas orações, eu falo com Deus, Deus, não me deixa afastar da tua presença. Porque eu sei que Deus não se afasta de mim. Eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo. Mas nós enquanto humanos, acabamos deixando que as situações do dia nos... Aí, igreja, muitas vezes Deus permite as lutas sobre a nossa vida, sabe para quê? Porque quando meu pé dói, eu corro à presença de Deus. Eu corro, ai Senhor, me ajuda. Mas nós não precisamos ser assim, igreja.
eu preciso da presença de Deus. Eu preciso oferecer para Deus o meu melhor. Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Olha para você ver, igreja. Aquele homem já tinha preparado um lugar para receber Jesus. Ele já tinha preparado a Jesus. E como eu disse, cenáculo quer dizer um lugar grande, espaçoso. E a Bíblia muitas vezes, igrejas, nós não queremos, nós não nos... A Bíblia fala que o Senhor não habita em templos impuros. Então nós devemos, igreja, procurar, sabe, essa comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Preparar a casa para receber o Senhor todo. Esta igreja, que Deus falou comigo nessa mensagem, sabe o que foi? Porque muitas vezes nós somos muito egoístas. Temos uma casa. E nós falamos, Senhor, eu queria tanto ter uma casa. Senhor, eu preciso tanto de uma casa. O Senhor... E aí, sabe o que você faz? Fecha a portinha da sua casa. Fecha a portinha da sua casa e fala, oh Senhor, aqui não dá para receber pessoas. Aqui, Senhor, é o meu lugar, é o meu canto. Enquanto o melhor lugar dessa casa para mim. O Senhor falou comigo muito, igreja, sobre isso. O quanto hoje, a irmã estava até comentando ali agora comigo, o quanto hoje é difícil pessoas que queiram receber Jesus. Se você olhar para os seus vizinhos, quantas pessoas precisam da presença de Deus? Quantas pessoas ao redor da nossa casa precisam da presença de Deus? E aí eu te pergunto, não precisa responder. Quantas vizinhos você já convidou para tomar um café e fazer uma oração com você na sua casa? Ah, não, na minha casa não, porque na minha casa eu sou seletivo. Só entra na minha casa, né? Igreja, prepara a casa para Jesus. Prepara a casa para Jesus, igreja. Porque Ele quer entrar na sua casa. E eu vou te dizer uma coisa, quando Jesus entra na sua casa, nada fica do mesmo jeito. Nós cantamos aqui. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, nada ficou, abalou as... Transformou a igreja. Tudo foi transformado, igreja. E por que nós continuamos sendo egoístas e não recebemos Jesus na nossa casa? Na casa de Simão fariseu, a Bíblia fala que entrou várias pessoas curiosas, questionando, mas entrou para ouvir a palavra de Deus. Na casa de palavra, na casa em Cafarnaum estava tão cheia a casa, mas tão cheia que o paralítico doente teve que descer pelo teto. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que a porta da minha casa tem que estar aberta para receber Jesus. E se você tem Jesus na sua casa, faça Deus, evangelista, discípulo de Jesus, quando ele aceitou Jesus, quando Jesus passou e viu na coletoria e falou, me segue.
nós renovar a nossa ceia do Cristo. Isso para que a memória fraca. Usar um tempo dificuldade. O Senhor, em nome do Senhor. A igreja, como a nossa casa, momento em que deu a graça e a provisão para a gente conseguir. Mas sabe o que é minha casa? Eu comprei. Conhece que foi Deus que deu. Para que as pessoas não se nos próximos dias. E toda vez que você... Isso aqui é para lembrar. Morreu para que você... Um dia, alguém... Você das garras de Satanás. Continue fazendo. Preparem a ceia. Participem da ceia. As pessoas lembrarem que eu... Segundo, para que você possa... outras pessoas. Para que você tenha comunhão com os seus irmãos. Para que você... Aconteceu aqui no cenáculo, que você possa levar para sua... dentro do seu lar, para sua família, oferecendo uma presença verdadeira de Cristo. Nossos lares priorizar. Como que eu vou ter essa comunhão com a oração? Não adianta eu dizer para os meus filhos nunca me ver orando. Não adianta lendo a Bíblia, dedicando tempo ao Senhor. Não adianta eu falar porque... Aliás, que as palavras ensinam, mas que o exemplo carrega. Atenção nessa noite, para que você tenha comunhão primeiro. Comunhão você só vai conseguir se você gastar tempo com Ele.
vezes que eu não sei dela, que eu não a coisa em Deus, eu só vou ter intimidade, eu só vou entregar. E como é que eu confio, gente? Conhecendo. E como é que eu conheço? Estamos louvando e estamos adorando a presença do Senhor. É tão difícil, mas tão difícil. Tempo para Deus, tempo de qualidade, igreja. Quando eu falo tempo, para ouvir Deus, sentar, tempo, adore o Senhor. Igreja, eu vi vocês. No céu nós só vamos adorar o Senhor. Saiu da sua casa hoje? Você vai fazer o quê? A Bíblia fala que nós só vamos adorar ao Senhor lá. De fazer isso aqui, o que você vai fazer no céu? Não vai ter lugar. Estou falando da Bíblia. A Bíblia fala que nós vamos adorar. Aprende a adorar. Eu costumo dizer para a Laura, a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa. Preciso orar. Eu preciso evangelizar. Vou fazer porque eu preciso. Vou desenvolver. Isso não vai mais ser uma obrigação, não vai mais ser uma disciplina. É uma necessidade. Algo dentro de você. Se você deixar de orar, se tivesse um buraco dentro de você, mas comunhão com Cristo. Então gaste tempo. O cenáculo, igreja, foi um lugar de comunhão, onde com os discípulos para estariam sozinhos, que ele tem comunhão com eles, que ele tinha uma aliança com Israel. Lá em Atos 2 está todos os discípulos reunidos no mesmo. Vocês que eu ia permanecer? Não falei para vocês que eu ia continuar com vocês? Amém? Que essa vida, não só neste lugar, nessa casa, onde nós estivermos, de Cristo sobre a nossa vida. Porque hoje é um dia especial. Para que nós tivéssemos dia de ter comunhão. Hoje é dia de você. Hoje nós vamos partilhar esse momento. Vida. Amém? Eu quero que vocês vamos consagrar ao Senhor o Pai. Deus querido, nessa noite, ó Pai, nós queremos consagrar ao Senhor, Deus, esse cálice, Senhor, que o Senhor traga em nosso coração, ó Deus, relembre nós
essa aliança, Deus, que o Senhor continua tendo conosco, ó Pai. Venha fortalecer o coração de cada irmão nessa noite, ó Pai. Venha trazer, Deus, sobre a mente, sobre o coração dele, um desejo, ó Pai, Senhor, de orar, de ter mais intimidade, não somente estar aqui na tua presença, mas também levar as portas da casa dele para receber o Senhor, no ali, Pai, as pessoas para comunhão, em nome de Jesus, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor, Pai, esse suco, esse pão. Igreja de Coríntios, que nós devemos examinar nosso coração agora e examinar a sua própria consciência. E se você tem algo, apresenta para o Senhor agora, pede perdão. Se você arrepender do seu pecado, o Senhor perdoa o seu pecado e você fica alvo como a neve, você fica puro para receber. Confessa ao Senhor o seu pecado. Se você tiver o Senhor agora, peça perdão pelos seus pecados, para que você possa de força sobre a sua vida e não sobre te. Nós apresentamos ao Senhor, Deus, as nossas vidas nesse momento. Pecados, ó Pai. Derrama, Deus, sobre a vida de cada uma. Sabemos, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, imperfeitos, impuros, ó Pai. Mas pela tua graça, pedimos, Senhor, nos purifica. Perdoa o nosso. Vamos tomar agora, que essa comunhão, Pai, que vamos ter, essa edificação, que seja para o nosso fortalecimento. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e que a sua comunhão que vem do Senhor, o amor que venha do Senhor, venha ser sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Do Espírito Santo. O pastor vai servir vocês. Vou pegar e aguardar para a gente participar da ceia juntos.